Vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajudam o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Antes de iniciarmos um recado muito importante. Deixe seu like, o seu curtir, compartilhe, comente se puder. A sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento ajudam a alimentar estes lindos cãezinhos. A família Duquerini, Duquesa, Chocolate e General Brigadeiro. Ajude-os a monetizar este canal. Você estará dando boa água, boa ração e bons passeios para esses lindos cãezinhos. Deixe seu like já. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou Duquesa, princesa da comilança. Deixe seu like, curta, comente, compartilha, siga um dragão, se inscreva e ajude a alimentar os meus bebês. Obrigado. Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono. E sim, é entre aspas um react do meu próprio vídeo, porque por enquanto sou o único vídeo que realmente legendou no vídeo o trailer de Resident Evil Requiem. Então vamos fazer uma análise. Claro que eu já vi, porque eu legendei, então sim, eu vi detalhe a detalhe das cenas, já que eu mesmo fiz a legenda. Então vamos dar uma olhadinha aqui e fazer um levantamento de algumas coisas que foram reveladas aí. Anne, come on. You have been on that thing all day. Well, if you're gonna work so late. Get some sleep, eh? I'm almost done, just a sec. E sim, neste momento, a Grace Ashcroft não é analista do FBI. Ela ainda é uma adolescente. Deve estar com seus 15, 16 anos. 14, sei lá, no máximo. E, bom, essa é Alicia Ashcroft. Sim, uma das protagonistas de Resident Evil Outbreak, File 1 e File 2. E assim, claro, a personagem está mais velha e tal, não tem a mesma carinha, mas assim, é outro modelo que utilizaram para fazer a nova Alicia. E, bom, vocês veem que assim, isso aqui já quebra alguma das teorias de que será que estava ou não estava presente no hotel quando a mãe dela faleceu? Por essa parte do trailer que aparentemente parece ser uma gameplay. Inicialmente começamos com uma apresentação em CGI, né? Que seria o CGI integrado à gameplay, mas deu para entender. Parece que é um começo, uma lembrança, um flashback do momento onde ela e a mãe dela estavam hospedadas no hotel, e a gente já sabe pelo primeiro trailer que houve um assassinato. It's really coming down hard. Mom, phone. Mom. It's right beside you. Hello? Miss Ashcroft? Yes. E aí vem assim, uma ligação misteriosa onde ele só pergunta pelo sobrenome. É a senhorita Ashcroft? E assim, meio que na inocência, a Grace só responde sim. Porque, indiferente entre ser ela ou a mãe dela, ela só se identifica. Por quê? Porque poderia ser, por exemplo, serviço de quarto, perguntando
Poderia ser N coisas. Eu vi algumas outras pessoas fazendo análise dizendo assim: ah, mas ela foi muito burra, ela se identificou logo de cara. Eu falei, gente, não é a mesma coisa que, por exemplo, o Joel em The Last of Us Part 2, onde eles dizem, ah, eu sou o Joel, esse é o Tommy e tal, onde a galera se entrega completamente. Por quê? A Grace não sabe de porra nenhuma do que tinha acontecido no passado da mãe dela. Ela não fazia ideia. Então, assim, ela só imaginou que era uma situação normal. Ela imaginou que, tipo, estão procurando a Ashcroft. Deve ser alguma coisa relacionada pra minha mãe. Deve ser uma coisa relacionada ao hotel. Ela foi na inocência. E tanto que ela só estranhou. Mas vocês vão perceber que a Alyssa, que não tinha contado nada pra filha, já sacou. Ó. Who was it? Dunno. Só vou diminuir aqui a minha tela, que tá muito grande. Vai ficar melhor aqui. Cantinho. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. What the? A Alyssa já percebeu. Grace, Alguma coisa tá errada. Significa que ela já estava sendo perseguida. Mom. E um paralelo interessante para vocês saberem. Isso já é depois que a própria Alyssa escreveu aquela reportagem que nós vemos em Resident Evil 7 a respeito da família Baker nos desaparecimentos lá em Louisiana. Por causa do navio, por causa do mofo da Eveline. Claro que ela não sabia os detalhes, porque ela não é uma investigadora da polícia, por exemplo, que ela foi lá ver o corpus, quem era Ethan, nem nada, mas já é o que ela escreveu, se não me engano, foi em 2016. Não tenho certeza agora. Mas isso já é depois de que ela já tinha feito aquela investigação. Aí entra uma questão: quem está atrás da Alyssa? Nesse caso, poderia ser a mesma instituição que era aquela instituição rival, aparentemente rival da Umbrella, que também mandava na Mia, que foi a instituição que criou a Eveline. E não necessariamente é alguém do passado em Raccoon. Tem uma ligação, claro que tem, porque ela é uma sobrevivente de Raccoon. Mas pode ser muito bem pelo que ela viveu em Raccoon, pode ser pelo que ela falou sobre o mofo, pelaquela reportagem que ela fez, que já estava denunciando os desaparecimentos lá no pântano. Então há pessoas atrás da Alyssa por N motivos, não só por conta dela ter sido uma sobrevivente infectada que sobreviveu ao fato de que aconteceu em Raccoon City. What's going on? Hurry! Wait, who's coming? What's wrong? We need to keep our voices down. This is ridiculous. Come on. Tell me what's going on. Now is not the time. A pressa pra ir embora. Isso já parece ser uma transição pra gameplay. Claro que assim, a gameplay aparentemente está em primeira pessoa. O que indica isso? Ó, siga a mãe. É gameplay já. Stay close. Mom, wait. E aí você vai ter um corte Keep moving. bem singelo, onde a gente já vai ver a cena do que vai sequenciar. Who's that? Oh, I'm so sorry about the power outage. What happened? It's really no excuse, and I apologize for the inconvenience. Oh, no, it's fine. Don't worry. I should have it fixed soon. I just need to find my... E aí nós temos o assassino. E aí tem muita gente já tá teorizando se é o Nikolai, se é alguém diferente. Tinha uns loucos falando que esse era o Leon. Ó, detalhe aqui, ó, que a gente consegue ver um pouco mais do rosto do assassino. Claramente ele tá infectado por alguma coisa. E sim, os olhos dele estão sangrando num tom avermelhado escuro. Muita gente falou que não, ele tá com os olhos sangrando preto, parecendo o efeito que nós tínhamos com os Madins quando eles estavam infectados.
E não parece ser preto. Eu sou daltônico, eu não enxergo muito bem cor. Parece ser um tom mais voltado pro sangue. E aí, ó, já era. Levou provavelmente o concierge do hotel. Foi lá. Come on in here, Grace. Grace, look at me. Grab my hands. Okay, look at me. Look at me. In and out. Breathe in and out. E aqui tem um detalhe que me faz pensar. Será que na gameplay a Grace vai ter ataque de pânico também? Ou asma, sei lá. Por exemplo, não sei se vocês já jogaram The Evil Within. O Sebastian tem um pequeno problema, que é esse aqui, ó. Sebastian é um fumante nato. Só que no caso do Sebastian, ele fuma muito mais do que eu. Eu não tenho problema de correr e ficar... Até porque eu fumo quando gravo vídeo e eu nem gravo todo dia. Às vezes no fim de semana, enquanto eu tô com um narguilha aceso, eu gravo uns 2, 3 vídeos tudo de uma vez, ó. Vai. E aí, como o caso de hoje. Então, no caso do Sebastian, por conta dele ser fumante, ele não corre nada no game. É até uma coisa que o pessoal usou muito. Eu falo, meu, o que estraga The Evil Within, o primeiro, principalmente? Eu acho que é um defeito grave lá. Não é nem o Sebastian não correr, como alguns dizem. Que ele corre pouquinho, estamina baixíssima e você mal consegue fugir dos bichos. O que faz com que você tenha que fazer todos os seus movimentos estrategicamente. O que fortalece o horror. Já que o Sebastian, como um fumante, não consegue correr muito dos monstros lá, dos zumbis, das criaturas que aparecem em The Evil Within. No caso da Grace, eu não acho que, apesar dela parecer ter, sei lá, um ataque de asma, isso parece mais um ataque de pânico. Ah, mas por que pânico? Porque ela acabou de ver um cara ser degolado ali, sabe? Ela acabou de viver um trauma. Pode ser que para algumas pessoas, principalmente aqui no Brasil, não seja um trauma tão... Pô, não, só cortaram o pescoço do cara, ela voltou, aí tá tudo bem. Não, tá, gente. Para uma pessoa normal, isso é muito impactante, sim. Ou pra você que fica vendo vídeo de, sei lá, execução na internet, fica na Deep Web, pelas mentes mais doentes é normal. Mas pra uma pessoa normal, não é não. E ela teve um ataque de pânico. Parece ser mais um ataque de pânico, então eu não acho que isso vai entrar como gameplay. Dela, de repente, ter ataques de pânico. Pode ser que aconteça? Por conta do trauma da mãe? Pode ser que eu esteja errado e aconteça. Mas certamente não é, por exemplo, asma. Ou uma doença respiratória. Não, eu acho que não tem nada a ver com isso. Isso parece ser só ataque de pânico. Então, se acalma, mantém a cabeça fria, respira, voltou, recobrou o controle e volta ao normal. Como é uma tratativa de um ataque de pânico onde você está com ansiedade lá em cima e não consegue respirar direito. E eu acho que foi isso. E a Alissa, já experiente, uma mãe já experiente, que também já atuou como repórter, já viu várias coisas na vida dela, porque ela viveu uma coisa bem intensa lá em Raccoon City, sabia como cuidar desse tipo de situação. Oh, Grace. I promise you, I will explain this all to you one of these days. Grace. Please know that you are my hope. Never forget that. What are you talking about? Just... I love you. I love you too. Okay. Mom, I'm scared. No. We need to find a way out of here now. Olha só, o que reforça ser um ataque de pânico? Ela tá assustada, ela tá com medo. É um ataque de pânico, não é asma. Muita gente, eu vi gente já falando aí em prévias análises aí, gente que tava analisando o trailer ao vivo. Não, ela parece que tem asma. Não, gente, se fosse asma, teria uma bombinha ali, já volta, game on e vida que segue. Não é asma, parece ser um ataque de pânico, ela tá com medo. E assim, a Alissa só quer fugir, porque a Alissa sabe que ela tá sendo perseguida por alguma coisa, porque ela já tinha uma prévia noção do que estava acontecendo. E quando acabou a luz e extremamente o telefone já deu o sinal de que alguém tá atrás dela, ela já entendeu.
O que eu achei foda é o que vai acontecer em sequência. We don't have any of our stuff. We can come back for it later, Grace. Vou até voltar um pouquinho. Ó, notem que elas estão indo para a saída de emergência. We can come back for it later, Grace. E, cara, o mascarado deu uma só. Pegou uma faquinha, né? Muito maior do que essa aqui que eu tenho em mãos. E, tom, deu um corte. Parece uma machete. Lembrou até Jason Voorhees. Pra quem aí não sabe quem é Jason Voorhees, pensa no Sexta-feira 13. A máscarazinha. Só lembrar disso aí. E aí, assim, tá. Se ele precisava da Alyssa, e aí entra um detalhe foda. Se o sangue da Alyssa era especial e ele precisava disso, talvez ele não precisasse dela viva. Entendeu? E aí entra uma coisa que me faz pensar. Talvez aquela ligação que o pessoal tava fazendo. Não, ela tão atrás do sangue da Grace por causa da Alyssa. Tá. Mas não era mais fácil ter pego a Alyssa? Quem é o pai da Grace? Por que o sangue da Grace é mais vital? Porque a Grace... A gente sabe que a Grace vai ser capturada por causa do primeiro trailer. A gente sabe que isso vai acontecer. Por que o sangue da Grace viva é mais importante do que o sangue da Alyssa viva? Se a teoria era por causa da infecção de Raccoon, por que a Grace é mais importante estando viva do que a própria Alyssa, que a gente sabe que foi infectada? A gente sabe porque todo mundo em Outbreak estava infectado, justamente porque todo mundo passa a gameplay inteira correndo contra o tempo, tentando sair antes da infecção se alastrar e acabar com eles. E aí o cara simplesmente desce o braço na Alyssa e a gente vai entender, graças ao primeiro trailer, que a Alyssa é dada como morta. Porque aparentemente foi uma coisa brutal, matou. Mas se o sangue era importante, jorrar ele todo no chão não é meio contraditório? Não quebra meio essa importância? Ou será que só o sangue da Grace que realmente é importante e o da Alyssa não era tão vital assim? Porque ela foi descartada. Ela foi morta. Mesmo com os rumores que eu vou falar mais pro final do filme. Então, a cena é essa e o trailer basicamente acaba aqui. Só pra vocês verem, ó. Então, assim, o trailer que foi lançado na Gamescom foi esse. E vai ter, sim, uma demo jogável lá, que vai ter ainda embargos e tal, que não vai poder ser divulgado como é que foi essa demo, como é que, sabe, os detalhes da demo ainda vão ficar obscuros, mas certamente vai vazar alguma coisa aí nos próximos dias, que é quando essa Gamescom vai estar rolando, e então, de fato, vamos ter informações novas em breve. Mas aí, só trabalhando por enquanto, pelo que a gente viu. Cara, se o sangue da Alyssa era importante, se o sangue da Grace é importante por causa da Alyssa, por que eu vou matar a Alyssa? O ideal não seria capturar as duas, ou pelo menos manter a Alyssa viva? Por quê? Porque eles tinham analisado o sangue da Grace? Já tinha uma prévia análise do sangue da Grace? E aí, isso até fortalece a teoria de que era alguém ligado ao que seriam, entre aspas, os bonzinhos que estão atrás delas por algum motivo obscuro. É, porque eles teriam certeza, porque certamente a Alyssa deve ter feito o exame não só quando ela saiu, a própria BCAA já deve ter, sabe, trocado uma ideia com ela, porque é um sobrevivente de Raccoon City, os caras têm que investigar, têm que ir atrás. E provavelmente todo mundo que de fato conseguiu sair lá em Resident Outbreak, não só a Alyssa, como o Kevin, o segurança, a Yoko, eu esqueci o nome do resto do pessoal. Mas assim, tem uma galera ali que de fato teria também uma importância no sangue, se fosse só o caso do sangue da Alyssa ser realmente importante. Mas matá-la
quebra esse paradigma que, não, é por causa só da Alyssa que é importante. O que me fez pensar numa teoria absurda, até pelo nome Requiem, que seria um tributo aos falecidos. Tá, a Alyssa tá, entre aspas, falecida, porque a gente já tem algumas teorias e algumas coisas ditas pelo Dusk Golem, que eu também vou colocar aqui depois a gente terminar essa prévia análise. Eu ainda vou trazer isso agora. Mas vamos imaginar que não seja só por causa da Alyssa. Vamos só supor que durante uma dessas investigações a Alyssa tenha topado com alguém que também tem um sangue especial. Eu só consigo pensar em duas outras personagens dentro de Resident Evil que tem um sangue muito especial. Na verdade, eu consigo pensar em 3. Mas assim, tem que ser uma figura masculina. Então vamos riscar a Sherry Birkin, que a gente sabe que tem um sangue especial porque ela tem anticorpos do G-Vírus, que também é um anticorpo pro T-Vírus, o que significa que ela tem até uma regeneração avançada, como a gente viu em Resident Evil 6. Mas não é a Sherry. Sherry não pode ser pai. Isso não é The Last of Us, eu vou ser pai, não. Estamos falando de biologia. É biohazard o negócio, não é identificação pessoal hazard, né? Identidade de gênero hazard. Então, assim, de fato, pode vir também por conta do pai. Uma mistura entre o sangue da Alyssa, que já tem anticorpos pro T-Vírus, porque a infecção principal, no caso do Outbreak, é por volta do T-Vírus, apesar do G-Vírus também ter vazado, pode ser também, porque vazou T-Vírus, vazou G-Vírus, vazou tudo. Quando o William Birkin simplesmente jogou tudo pros ares, virou a mesa, se infectou e saiu pisando em amostra e matou geral dos soldados que estavam junto com o Hank. Mas o fato é, tá, quais são essas outras personagens? Então, assim, supondo que seja alguém que seja uma teoria, isso aqui é só teoria loucura da minha cabeça, que seja um sangue especial. Quem nós sabemos que tem sangue realmente especial, que foi procurado por BSA, também foi procurado pelo The Connections, foi procurado também pela família do Resident Evil 6. Os nomes são Jake Miller. E por que o sangue dele, do Jake, é especial? Por causa de Albert Wesker. Tá, não acho que o Jake seja o pai da... Seria estranho. O Jake é muito novo pra ser polícia. Mas e se o Wesker ainda tava vivaço há uns anos atrás? Porque provavelmente, sabe, teve tempo suficiente pra ele estar lá numa investigação. E por acaso, uma repórter encontrou com ele em um affair. E se a Grace for filha da Alyssa com o Albert Wesker? Pô, tem um sangue especial pra porra. Teria um sangue muito especial. Porque a gente não sabe exatamente quem é a mãe do Jake. Pelo menos eu não lembro dessa informação. Mas a gente sabe que o Jake herdou o sangue especial do pai dele. Ele é filho de Albert Wesker. E isso faz ele ser o personagem especial em Resident Evil 6 e o cara mais procurado. Tanto que a New Umbrella, através da Carla, e também a família estava atrás também do Jake por conta do sangue do Albert Wesker, que tinha imunidade inclusive a vírus que iriam ser lançados ainda, né? Bem depois do nascimento dele, que é o caso do C-Virus, que é o vírus de Resident Evil 6. Tanto que ele é imune aos efeitos do C-Virus, porque ele tomou a dose, nada aconteceu, ele não virou um diabo, não teve nenhum tipo de sintoma, nem nada da infecção, e naturalmente ele já é muito mais forte que o normal. Tanto que, assim, ele sai na porrada com o Ustanak, muita gente acha, gente, ridículo. Gente, imagina, o cara tem, entre aspas, parte das habilidades de Robert Wesker. Ele sair na porrada com o Ustanak não é tão, sabe, loucura. No Resident Evil 5, o Wesker segurava tiro de RPG com as mãos. O cara segurava literalmente um míssil com a mão. Ele era muito foda. O Jake não chega nesse nível de fodacidade. Mas pelo próprio Resident Evil 4, o remake, as cenas que nós temos com o Wesker, e até a gameplay que nós temos com o Wesker, a gente vê que o Wesker é, de fato, foda. Lá em Code Verônica, ele já tá no malabares, já dá um cacete no Chris, já consegue enfrentar a Alexa no pau a pau. E assim, de fato, é um sangue especial.
E aí entra a minha teoria. Talvez seria muito louco se o Wrecking, um tributo aos mortos, não fosse só pela Alyssa, mas pelo próprio legado do Albert Wesker deixado em um segundo filho que estaria fora do radar, porque o Jake picou a mula. O Jake saiu fora do radar porque ele não é idiota. Terminou o Resident Evil 6, ele tipo, ok, o anticorpo pro C-Vírus tá entregue, tá tudo certo, ele entregou lá pra Sherry Birkin, criaram a vacina, legal, acabaram com o estoque de C-Virus, aparentemente, apesar de aparecer alguns traços nos filmes, se eu não me engano, no Vendetta, que acho que aparece alguma coisa, o que tem o Leon, a Jill, o Chris, a Claire, todos eles lá também são infectados pela trama, né, que seria a continuidade do Glenn Arias, né? Na verdade já seria após o Vendetta. Mas e se descobriram que de fato a filha da Alicia, Grace, é um fruto de um momento que no meio de uma investigação Wesker e a Alicia se encontraram, tiveram uma affair, tiveram um filho, e essa informação estava meio por baixo dos panos. A Alicia não contou nada pra ninguém sobre quem era o pai da Grace. E a Grace tem uma mistura de alguém que já tem anticorpos pro T-Vírus com o sangue do Wesker, que tem anticorpo pra praticamente tudo, e é um sangue mais especial que a gente tem até o momento em Resident Evil. Seria o dele e o do Jake. Então a Grace seria meia-irmã do Jake. O que faria uma amarração de trama fantástica. Mas é muito louca, porque assim, o pessoal parece que eles não querem reaproveitar o que ficou em aberto no Resident Evil 6, porque a gente não sabe para do Jake, nada do 7 e 8 também não tiveram quase nenhuma ligação com o que aconteceu em Resident Evil 6, apesar de a gente saber que, de fato, pela cronologia ainda é válida. Mas se o sangue dela for uma mistura com o sangue de Albert Wesker e o tributo aos mortos não fosse só da Alyssa, mas também do pai, que já também foi eliminado pela BSAA, e aí a única amostra viva conhecida por conta de que essa informação em algum momento pode ter sido vazada, a Grace fosse filha do Wesker, caralho, isso faria uma amarração muito louca. Só que a Alyssa não tem despertado os seus poderes e nem nada, sabe? Aquelas habilidades sobrenaturais, por enquanto. Mas pode ser que isso aconteça ao longo da gameplay do Resident Evil 9. E aí, isso não vem nem de inside, sou eu teorizando como parte do... Porque não faz sentido matar a Alyssa, sabe? Se eu quero um sangue especial e o da Grace é especial por causa da Alyssa, por que eu matei a Alyssa, sabe? Se eu sou o vilão. Entendeu que não faz muito sentido, sabe? Desperdiçar o sangue dela literalmente no assoalho do chão. Sabe? Não faz sentido essa morte. Se o objetivo era o sangue, era mais fácil pegar a cobaia viva pra você trabalhar com ela. Só que o assassino aparentemente é um infectado. Aparentemente não, ele é um infectado. Mas quem é esse infectado? Ele é o mesmo que faz aquele discurso narrativo? Se sim, por que ele foi e matou a Alyssa se o sangue da Grace é especial por causa da Alyssa? Era mais fácil você pegar na fonte. Até porque se o pai da Grace for um cara normal, o sangue tá muito menos diluído na Alyssa do que na Grace. Sabe? As propriedades que eles procuram vai estar mais forte na Alyssa do que na Grace. Então matar a Alyssa simplesmente faz com que o sangue da Grace seja especial. Mas por quê? Essa é a pergunta. Qual a razão? Por que o da Alyssa é especial? E a gente tem mais algumas coisas que foram ditas pelo Dusky Golem, que é o que eu vou mostrar pra vocês nos tweets que ele lançou antes de sair esse trailer. Vamos dar uma olhadinha. Olhando aqui para os tweets, esse tweet, por exemplo, ele estava falando sobre que, assim, a previsão dele é que haveria muito mais gameplay a partir de amanhã, o que seria ontem, que eu tô gravando dia 20. Então, assim, uma mistura de embargo de imprensa e a demo da Gamescom, ok. Muitas pessoas experimentam o jogo em vez de apenas um B-roll. Alguma coisa um pouco parecida quando o Resident Evil 2, né, o remake do 2, teve uma demo do RPD lançada lá na E3 de 2018. O que já é muita coisa para ser analisada. Então, assim, já dá uma carinha boa aí de coisas que podem estar acontecendo. E aí, se a gente for voltar aqui, ele fez esse tweet. E aqui a gente tem um outro sobre
Que assim, é muito fácil esconder o Leon no momento, porque assim, o pessoal, ele ainda tá botando muita fé, ele tem uma certeza de que o Leon vai aparecer dentro dessa trama em algum momento, o que também faz sentido, já que você tá lá, o FBI perde o contato com uma das agentes, porque a gente sabe que a Grace vai ser capturada, perdeu o contato, vai mandar alguém pra dar um suporte. Quem que é esse alguém? Esse alguém mais assim, capaz, a mando do governo, lembrando que a BSAA não é pertencente ao governo dos Estados Unidos como uma unidade do governo dos Estados Unidos, tanto que ela se reporta muito mais à ONU do que ao governo dos Estados Unidos. Quem reporta ao governo, através do FOS, através da Agência de Segurança Nacional, é o Leon e a Sherry. Então faz sentido que o Leon entre para fazer um resgate. O que não significa que a Grace vai ser uma Ashley 2.0. Não. Mas assim, é uma questão muito fácil, né? Então assim, mostrando agora, assim, ele citou assim, que é muito fácil esconder o Leon no momento que eles estão mostrando agora. Ok, porque faz sentido que é o começo do game. O Leon deve aparecer do meio pro fim, ou só lá pro fim, se aparecer de fato, que é uma pequena parte inicial do jogo. Então, de fato, é um flashback, ou pode ser uma parte jogada no começo do jogo, antes mesmo da gente ter o envio da Grace lá pro mesmo hotel, depois de 8 anos. Vai ter se passado 8 anos quando a Grace voltar àquele hotel. Ok. Ainda é o começo do jogo. Então, ele continua insistindo na participação do Leon Scott Kennedy. Além disso, ele coloca aqui, por exemplo, sobre o Village. Aí aqui eu não sei se eu tô lendo 2.2, se eu tô lendo fora de ordem, porque eu não sou um twitteiro que manja, né? Deixa eu só dar uma olhada se tem 1.1 aqui, caralho. Aqui, vamos ver. No 1.1 de 2, nem mesmo as primeiras horas, na verdade, tudo que mostra no Resident Evil Requiem é aproximadamente os 30 a 45 minutos de jogo, o que continua fazendo um bom sentido. Seria equivalente, aproximado ao que seria tudo que mostrassem de Resident Evil 8 na revelação. Que fosse aquela parte da casa onde o Ethan entra lá no início, seguida daquela trilha na floresta à sua frente, e a gente sabe que também tem a chegada a encontrar os primeiros Lycans ali, né? Aquela cena da casinha e tal, que a gente tinha até uma esperança, né? Rumores de que aquela personagem feminina que infelizmente falece no início do jogo fosse jogável. Então faz sentido. Um começo ainda referente, tipo, seria o equivalente ao Resident Evil 8 aquela parte. Se bem que até a Dimitrescu é muito começo do jogo. Infelizmente a Dimitrescu foi muito mal aproveitada. Aqui olhando 2 de 2. E ele colocou assim: eu apostaria que o Leon provavelmente se aposentará no final. Uma espécie de eu estou ficando velho demais para essa merda. Grace, você assume, eu mais do que mereço minha aposentadoria. Só que aí ele deixa uma coisa muito clara. Tem gente pregando que é o último jogo que o Leon vai aparecer é esse. Tem gente batendo martelo. É isso. Mas isso, né? Nem o Dusk Golem falando vai ser. Não, ele tá colocando muito claro de que é uma especulação pura por parte do Dusk Golem. Por que é especulação? Porque não é uma certeza. Então assim, ele mesmo fala, mesmo que eu aprendesse, eu não diria isso. Então ele tá dando uma especulação, sabe? Mesmo que ele soubesse disso, ele não diria isso, porque o Leon é a galinha dos ovos de ouro da Capcom em relação ao Resident Evil. E por ser a galinha dos ovos de ouro, não vão matar o Leon assim tão fácil. Pelo menos é o que eu imagino. E aí a coisa pode ficar um pouco mais complicada às vezes. E aí o Dusk Golem me solta o seguinte: honestamente, provavelmente sempre que eles revelarem Leon e mostrarem algo a mais, eles estarão na propaganda, assim, a propaganda enganosa do conteúdo do jogo, como uma coisa assim. Então assim, ele tá dizendo que aquela história de que não vai ter Leon pode ser uma fake. Isso aqui, de arrumar aqui a minha câmera. E faz sentido eles fakearem essa parte de não, vamos colocar o Leon, vamos mostrar o Leon, vou dizer que não vai ter. Então, assim, eles sempre que ele quis dizer o seguinte:
a Capcom vai dizer que não vai estar? É assim, igual, por exemplo, vamos pegar um episódio da Marvel. Ai, não vai ter Andrew Garfield, não vai ter Tobey Maguire, deu tudo errado, não vai aparecer. E realmente nos trailers não aparecia nada de Andrew Garfield, nem de Tobey Maguire. E aí chegou no cinema e pum! Veio o Andrew Garfield, todo mundo bateu palma, a galera vibrou, jogou pipoca pra cima, zoou a porcaria toda. E aí entra o Tobey Maguire e você fala, caralho, como é que eles esconderam isso? É o Tobey Maguire e Homem-Aranha No Way Home. Cara, que lindo, os 3 Homem-Aranhas reunidos e eles guardaram isso com todo segredo. Gente, não tem muita diferença. Se o Leon tiver, eles vão esconder isso até os 45 minutos do último tempo, talvez no trailer que eles forem lançar pra pré-venda, o Leon seja anunciado. Se eu fosse a Capcom, eu faria isso. Aí vai ter pré-venda? Vai ter pré-venda. Aí, aos 45 do último tempo, eu faria isso. Pelo menos é o que faz sentido pra mim. E é isso que o Dusk Goblin tá dizendo. Tanto que ele coloca assim, quando vai acontecer, não sei. Depende da equipe de marketing da Capcom, sobre qual não tenho muita informação. Então ele sabe, ele tá batendo martelo que vai ter Leon, mas que ele não tem toda a informação ainda. E aqui exatamente é essa a última parte que ele revelou aqui dos tweets que eu tenho do Dusk Goblin. Então assim, a ideia de que exista a entrada do Leon, faz sentido o Leon aparecer, faz sentido. Se a minha teoria fosse, sei lá, se eu tiver certo na minha teoria de que a Grace de fato é filha do Albert Wesker, o Leon ser o primeiro cara a ter o contato com essa informação obtida pelo próprio governo, porque o governo deve saber. A Alicia não deve ter guardado essa informação tão bem às 7 chaves, e o governo saber faz com que a própria família talvez mandasse gente atrás dela e também atrás da Grace. O que faria muito sentido, a Grace se aceita no FBI, porque lá ela estaria protegida. Sabe, faria todo sentido, porque ela tá debaixo da asa da águia americana ali e tal. E assim, sendo monitorada. Aí o que não faz sentido é, pô, você vai mandar a galinha dos ovos de ouro investigar um negócio lá. Pode ser uma trama que envolve a própria família, que tem ainda os seus tentáculos. É quase uma hidra dentro do universo Resident Evil. Que, pô, um dos caras que pertence à família, que também assumiu o lugar do Derek Simmons, falou, não, manda a Grace lá pra ela fazer a investigação. Ah, mas ela... Não, manda a Grace. E aí quando deu merda, tá, chama o Leon. Faz todo sentido. E assim, eles saberiam que ela de fato, se a minha teoria estiver certa, é filha do Albert Wesker. Eu tô batendo nesse ponto porque, cara, se eu acertar isso vai ser foda. Porque, mano, ia ser do caralho, mano. Ia ser incrível. Porque aí você teria uma personagem que tende a se tornar muito mais forte, tende a tá fazendo ali todo aquele grau de interação com o próprio universo de Resident Evil. O Requiem faz muito mais sentido se, de fato, não fosse um Requiem pra Alicia, mas também pro pai que ela nunca chegou a conhecer, que eu imagino que de fato ele ainda esteja morto. Podemos estar enganados, sim. O que também teorizaria que aquele cara do capuz, vocês acham um Madin aprimorado, tanto que o sangramento nos olhos ainda é em vermelho, não é preto, não tá sobre o auge da infecção, tá muito mais controlado. A mando do próprio Wesker, que tá precisando do sangue da Grace pra alguma coisa do tipo, ó, eu tô todo fudido, vamos supor que ele sobreviveu, tô todo ferrado, tô todo lascado, preciso de um sangue igual o meu. O Jake tá muito difícil de capturar porque o Jake tá todo fodão, pirulitou. A Grace é muito mais vulnerável. Vamos pegar a Grace, porque faria muito sentido o uso do sangue dela, por exemplo, para fortalecer o próprio Wesker. Vamos supor uma transfusão, alguma coisa do tipo, já que ele estaria completamente fudido depois de ter tomado 2 tiros de RPG na lava enquanto tava pegando fogo dentro de um vulcão. Mas isso é só teoria. Loucura. Mas vai que os caras fazem umas loucuras em Resident Evil que... Quem sou eu para dizer não? Minha teoria é muito louca demais. Gente, eu já vi tanta coisa estranha acontecer em Resident Evil que isso não é tão loucura se você for parar pra pensar, for parar pra analisar. Não é tão maluco quanto algumas coisas que a gente já viu acontecer. E assim, a ideia é, vai ter Leon, ainda vai ser revelada, a gameplay
demo na Gamescom vai ter muita coisa interessante e basicamente a gente tem que analisar isso ao longo prazo, porque até fevereiro vai ter muita coisa saindo. E apenas pra gente finalizar essa parte aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu faço vídeo longo, caralho, que merda. Eu não sei, eu devia estar no podcast. Eu tenho algumas teorias que a gente pode colocar. Vamos supor, a coisa mais maluca, assim, a minha linha de raciocínio mais louca e surreal que poderia acontecer: Grace ser filha de Alicia Ashcroft com Albert Wesker num encontro que eles tiveram enquanto a Alicia estava investigando a própria Umbrella e de repente, pum, lá, falam fogo, teve uma affair, pum, ela engravidou da Alicia. Quer dizer, a Alicia engravidou do Wesker. E a Grace é fruto desse relacionamento que o próprio Wesker cagou. A Alicia deixou por baixo dos panos, porque ela certamente não pegou muita informação do próprio Albert Wesker, ela deve saber alguma coisa, mas não muito. Mais pra frente, a gente já sabe que o Wesker fez filho por aí, porque tem o Jake. O Jake se pirulitou, e isso faria com que o sangue da Alicia não fosse tão potente quanto o sangue da Grace, que seria um sangue foda, especial. Porque teria anticorpo geral, teria uma defesa e uma capacidade absurda. E se por acaso o Wrecking é pros mortos, faria todo sentido ser a mãe e o pai. Isso é loucura. Tá, mas e quem que é o cara do capuz? Aí muita gente fala assim, ah não, mas pode ser o Nikolai. Gente, já imaginou se dentro, depois que o Nikolai escapa? Porque de fato, no remake do Resident Evil 3, que eu odeio, porque corta muita coisa, fosse o final real, é que ele deu um jeito de escapar lá de Raccoon City, e o Nikolai, no meio dos contatos e tal, chegou a fazer um contato com o Albert Wesker e nessa pirulitagem ele fosse infectado por uma versão mais incrível ainda do Ouroboros, com o efeito se tornou uma espécie de Majin aprimorado. E aí o próprio Nikolai é o soldado mandado com o capuz para fazer toda aquela barbárie a mando do próprio Wesker, que vão supor que sobreviveu e precisa do sangue da Grace. Não da Alicia. Ele precisa do sangue da Grace. A Alicia que se foda, manda matar. Eu preciso do sangue da Grace. E a Grace de fato fosse o alvo. E aí a gente ainda tem um problema. Por que aquele cara do capuz falhou em capturar a Grace? Porque certamente depois que a mãe dela foi morta na frente dela, o ataque de pânico que ela sofreu em sequência deve ter sido absurdo. Então por que ela não foi capturada naquela época? Ela era mais jovem, inexperiente, tava tendo ainda ataque de pânico, se surpreendeu pra caramba com uma morte. Alguma coisa aconteceu ali. Talvez o Nikolai, se for o cara do capuz, ou aquele cara do capuz no geral, se for o Nikolai, falhou. E ele teve que ter uma extensão e tal. E por acaso, nessa teoria maluca, o Wesker ainda tá vivo, o que faria o Resident Evil 10 ser uma loucura. Com todos os personagens unidos ali. Pra encerrar a história de geral. Entendeu o ponto? Encerrava a história de geral. E aí, nesse encerramento, você teria de fato uma morte definitiva. O vilão mais icônico de fato morrendo de uma forma ainda mais épica e absurda. E aí você poderia voltar com um monte de personagens aqui, todos eles têm ligação com um único cara só. Porque dá pra trazer o Jake de volta. Vai ter o Chris, se tiver o Albert Wesker no final, numa hipótese de Resident Evil 10, teria que ter o Chris. E a Jill teria que combater o Nikolai zumbificado, maginificado, que seria o cara infectado com os olhos, dentinho babando, todo louco. Seria um final trágico pro Nikolai, tadinho do Nikolai. Mas, sabe, é uma ligação que faz com que o Resident Evil 9 Wrecking seja uma ponte absurda para um Resident Evil 10 épico no talo, com tudo que veio da história anterior. Para que se tiver um 11, um 12 ou for continuar a saga, tenha todo mundo novo, porque encerra o arco de todo mundo ali. Inclusive, dá pra embutir o Barry com a Natália. Onde supostamente ali, no finalzinho, pra você dar uma ponte pra um Resident Evil 11, é uma continuação do que a gente viu dentro do Resident Evil, o Revelations, o Revelation 2. E aí o 11 seria uma continuação onde a Natália seria revelada como Alex Wesker. E o Barry já se pirulitou com... Ou o Barry continuou, tá muito velho, porque o Barry já é velho, morreu no 10, ou
se aposentou no 10, e aí a Natália tá enfrentando um problema e você teria novos protagonistas, entre aspas, que seria a própria filha do Barry, enfrentando uma irmãzinha, entre aspas, que se tornou uma super vilã, uma pessoa com capacidade de dominação. Aí, olha só como eu tô estendendo a hipótese da teoria do 9 para um 10, para um 11, e para dar uma continuidade com personagens novos. Capcom me contrata aí, a gente faz umas loucuras aí. A gente escreve doideira, mas, cara, seria incrível, porque o enredo estaria se amarrando com o próximo e você teria uma renovação de personagem sem depender de ficar mantendo Jill, Leon, Chris como eternos personagens principais. Porque você teria uma ponte pra você ter muito mais gente aparecendo e os personagens que vocês foram criando novos fazendo um grande impacto sem perder o fio da meada com a ligação raiz dos primeiros jogos. Porque, querendo ou não, todo o elenco dos primeiros, do 1, do 2 e do 3, consequentemente, estaria unido dentro dessa trama que, assim, poderia ter encerramento do 10, como é as teorias mais prováveis. Mas só pra gente finalizar isso aqui, de fato, tem também uma teoria de que aquele monstro que aparece no primeiro trailer, que é uma espécie de bruxa grande, alta, super poderosa, seja a própria Lisa, já transformada em uma BOW, e uma Bow, o que daria uma carga emocional incrível por Novel Reckoning. E dali pra frente vai ser loucura porque a gente não teve mais informações. Então é isso, essa foi a minha teoria. Então deixe seu like, curta, comenta e compartilha. Sigam o Dragão. Valeu, pessoal. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, siga o Dragão. Valeu!